Convido então agora o senhor Ricardo Ferracin, da Nova Engevix, a uso da palavra. Bom, de novo, uma grande satisfação estar com vocês novamente, falando um pouco sobre oportunidades de negócio. Aqui, para quem não me conhece ainda, eu sou o Ricardo Ferracin. Atualmente eu estou como gestor de hidrogênio verde na Nova Engevix e atuando também como diretor de tecnologia hidrogênio na Associação Brasileira de Energia de Resíduos e Hidrogênio. E também tenho muito orgulho de ser um dos sócios fundadores da Associação Brasileira de Hidrogênio, com o professor Paulo Emílio. Então a gente tem aí dentro dessa visão, ou dessa experiência ao longo desses 20 anos, como comentei ontem, eu vou comentar um pouco dessas possibilidades que eu entendo de negócios, mas para isso eu vou falar alguns aspectos do setor de energia, para dar uma introdução, falar sobre algumas estratégias de alguns outros países do hidrogênio, e aí sim os desafios e as oportunidades de como a gente já tem falado da sociedade do hidrogênio, como o pessoal do Japão vem colocando, e algumas considerações finais. Como eu falei, essa apresentação vou estar disponibilizando para todos. Ela tem mais de 80 slides também. Então, obviamente, eu não estou aqui preocupado em colocar para vocês todos esses aspectos que eu coloquei aqui, mas sim para converter eventualmente os não convertidos, mas, acima de tudo, fornecer informações que eu considero fidedignas para que as pessoas possam vir trabalhar com hidrogênio de uma forma segura. Então, dentro desses aspectos, eu quero só relembrar esse aspecto aqui, né, dessa transição. Já foi falado, mas não custa relembrar. Nós estamos falando de um processo de transição de energia e, como já foi dito aqui, isso vai me poupar trabalho, nós vamos precisar de muita energia, então, muita precisaremos. Então, nós precisamos continuar e vamos continuar com as energias convencionais. Tá? Os petroleiros não precisam ficar nervosos, principalmente porque a gente vai trabalhar sempre com a indústria do plástico e assim por diante. Aqui eu tirei do roadmap da IPE, que eu achei muito interessante. Nós temos aí uma relação hoje do que nós temos, né, e do que a gente está avançando. Obviamente, os projetos eólicos e solares estão acontecendo. Como já foi dito, nós pouco exploraremos mais a nossa 60% de capacidade hidráulica, mas está tudo na região norte, então acho que as questões ambientais vão prevalecer, mas nós temos o potencial de buscar as novas fontes de energia renovável e não podemos esquecer da energia nuclear, que eu acho que o Brasil também tem um potencial, já tem um referencial, e nós não podemos abdicar dessas fontes que nós temos no Brasil. E como já foi dito, energia nós precisamos. Então, aqui são alguns números que eu acho que todo mundo já sabe. O processo é um crescimento altíssimo. Nós temos um crescimento vegetativo no Brasil de 5% ao ano. Isso quando nós temos crises econômicas. Imagina quando o Brasil começa a crescer. Qual é a nossa capacidade de aumentar a nossa oferta de potência instalada e, consequentemente, de energia? Então, nós temos que começar a tomar muito cuidado com todas essas questões, principalmente que nós precisamos sempre manter os custos da nossa energia para o nosso consumidor palatáveis, né? Nós temos que cada vez trabalhar mais com a nossa matriz energética de forma limpa, tá? Mas não podemos esquecer das nossas termoelétricas que podem trabalhar com a captura de CO2 e uso, né? A gente estava conversando aqui, para você fazer ureia, você precisa de amônia e CO2. Então, você pode fazer diversos tipos de combinações de tecnologias que vão resolver muitos dos nossos problemas. A questão da redução dos combustíveis fósseis, mas não da questão da indústria do petróleo, principalmente na questão dos plásticos, né, dos polímeros, e principalmente, aqui eu quero fazer uma pequena pausa. Eu entendo que nós hoje no Brasil, como o resto do mundo, olha
toda esta nova economia como uma forma de gerar empregos de qualidade. E quando nós falamos isso, nós já teve um outro grupo que mostrou aqui, nós temos que olhar a nossa formação de recursos humanos. Eu sou uma pessoa que vem trabalhando com isso há mais de 10 anos lá no Parque Tecnológico Itaipu. Tive a oportunidade de vivenciar uma das passagens da minha vida mais importantes, profissionalmente e pessoalmente, na qual eu consegui, por meio do professor Carlos Ventura Dalcani, que foi meu mentor por mais de 30 anos, ele nos deixou, um dos maiores eletroquímicos do mundo, trabalhava conosco e me deu muito apoio, no sentido de quando a nossa planta teve um problema, ele numa mesa de reunião falou assim: eu vou ajudar o Ferracin. Então, essas pessoas que hoje já não estão aqui, nos deixam esse legado. Nós temos que trabalhar de forma colaborativa, mas, acima de tudo, de forma inteligente. E a inteligência, ela vem do conhecimento. Nós não podemos nos deixar levar pelos achismos. Então, por isso que cada uma das minhas referências, meus slides aqui, a princípio eles têm as suas referências. E, obviamente, eu fiz uma análise crítica e me parece que elas são fidedignas, tá? Aqui eu vou passar rapidamente, porque já teve outras pessoas que já nos colocaram a questão da nossa matriz, como ela está crescendo, né? Ou precisa crescer, mas lembrando, nós temos 5% em crescimento vegetativo. Imagina a hora que nós começarmos a ter um crescimento econômico significativo. Imagina quando você, de 1,5 bilhão de chineses, nós saímos dos 300 milhões que vivem, hoje tem acesso a tudo que tem lá na China, imagina os outros 1,2 milhão. Então, gente, nós temos que tem uma passagem aqui eu só estou colocando comparativo, mas o mais importante que eu quero chegar aqui, isso aqui a gente já falou, o pessoal já comentou, a questão da demanda, é que aqui eu já comentei, pode adiantar aqui, é que a nossa população continua aumentando. Nós precisamos de geração de energia limpa, porque hoje é 80%, isso que já foi dito. Nós sabemos que muita gente hoje está à margem. Será de 7 bilhões de pessoas? Quantas pessoas estão à margem do desenvolvimento econômico? Então, quando você olha dentro desse ponto de vista, e aqui eu não estou falando nenhuma questão biológica, A, B ou C, estou falando só de pessoas que vão buscar e estão buscando, como na África, muitas pessoas acham que lá não está sendo feito nada, pelo contrário, porque a África está do lado da Europa. Você acha que o pessoal, eles sabem o que eles estão fazendo. E nós, muitas vezes, e aí eu já coloco, antes que eu me esqueça e o meu tempo acabe, nós estamos vendo muitos planos sendo executados da Europa, dos Estados Unidos, e nós, tenho conversado com alguns colegas, o que nós queremos? Como nós estamos nos posicionando e qual a velocidade que estamos fazendo isso? A corrida já começou. Será que nós estamos aqui só nos aquecendo? Escolhendo o tênis que a gente vai correr e os outros já estão correndo. Então, nós temos aí várias comparações, por isso que eu tenho algumas apresentações que eu achei muito interessantes e vou disponibilizar, mas todas elas levam a isso. Nós precisamos de cada vez mais de geração de energia. Nós estamos fazendo, nós estamos adquirindo a competência técnica para fazer os eletrolisadores. Quem vai dar operação? Quem vai dar manutenção? Vocês acham que na Itaipu a empresa faliu? A empresa faliu e nós conseguimos fazer toda a operação e manutenção com os nossos recursos humanos, do qual tenho o maior orgulho de ter participado e ter coordenado esse projeto. Então, isto eu acho que é o ponto principal. Dentro daquele movimento que a gente estava discutindo e trabalhando, eu entrei em contato com a empresa que tinha falido e comecei a falar o que a gente estava fazendo. Ele falou: mas isso que você está fazendo é impossível, não dá para fazer. Olha, que interessante, eu não sabia e já fiz. Então nós desmontamos, corrigimos o equipamento e montamos. E ele funciona até hoje. Então eu não me deixo levar, não sou o melhor do mundo, nós não somos os melhores do mundo, mas estamos muito longe de sermos os piores. E o Brasil não é à toa que todo mundo está olhando para nós, porque nós temos uma matriz energética fantástica.
Então, por isso que eu coloquei ontem e coloco de novo uma provocação no seguinte sentido: será que 85 não é 100? O nosso produto já é extremamente limpo. Quem vai fazer a regra? Eles ou nós? Então, aqui só peguei um dado do MIT. O Brasil hoje é um país que está trabalhando nessa questão da transição energética, mas nós nem figuramos. Pelo menos não nos piores nem nos melhores. Nós estamos perdidos no meio. Pela grandeza que nós temos e o nosso protagonismo que nós temos, não é à toa que o pessoal vem da China, do Japão, da Alemanha. Não é à toa, gente. Lembre-se, a nossa matriz já é limpa. Então, nós temos aí o ranking e muitas vezes o Brasil nem está nesse quadro. Então, aqui eu achei uma apresentação muito interessante de como é que está feito o mapeamento, né, das estratégicas na América Latina. Então, o Brasil ele é um grande player na América Latina, porque ele já tem uma maior produtora de hidrogênio, que é a Petrobras. O Brasil não conhece o Brasil. Eu já comentei isso, e agora em público posso falar, a gente conseguiu, nos tempos que a gente trabalhava mais na consultoria PTI, a gente uniu algumas pontas da própria Eletrobras que não sabiam dos seus projetos internos. Inclusive até o próprio PTI, que está dentro de Itaipu, que às vezes não sabe se era Eletrobras e agora, enfim, não é mais, tem uma outra empresa, mas o fato é que o Brasil muitas vezes trabalha de uma forma muito desorganizada. São muitos processos e hoje eu tive a oportunidade ontem também de começar a ver alguns projetos que estão acontecendo na região Nordeste, que é o novo paraíso para energias renováveis, começando a trabalhar não no processo competitivo, mas no processo colaborativo. Esse é o futuro. Então aqui nós temos essas comparações, né, de diversos países. E o Brasil ele tem esse potencial. Nós não podemos agora, como que saímos do potencial e realmente fazemos acontecer? Essa é uma discussão. Então, temos aqui algumas discussões sobre esses planos, né? Mas, de novo, eu quero fazer uma provocação positiva, mas colocar. A corrida já começou e nós estamos ainda escolhendo o tênis que nós vamos correr. Nós não sabemos nem aonde a gente vai querer chegar. Então, as nossas ações hoje em hidrogênio elas são muito pontuais. Hoje eu me sinto muito feliz por estar na Nova GVix fazendo um projeto que vai ter, com certeza, início, meio e chegar e se expandir. Mas quantos outros projetos a gente realmente vai fazer? Quantas pessoas vocês acham que trabalhou nessa sala aqui, que pode levantar a mão e falar assim, olha, eu trabalhei com um eletrolisador? Né, Neri? Então, uma outra coisa que me chama a atenção, se você olhar próprio na Associação Mundial do Hydrogen Council, não tem empresa brasileira. Nós temos representação no PHE, mas nós não temos. Onde estão as nossas empresas? Como é que a gente vai se fazer ouvir se a gente não participa do fórum? Então, dentro desses desafios, dessas oportunidades que eu já mostrei, isso aqui todo mundo já sabe, eu quero comentar com vocês o que eu já vi, o que eu já presenciei, tá? Então, quando a gente fala de célula combustível, por exemplo, não sei se vocês sabem ou sabiam, vão ficar sabendo agora, que o Brasil já teve 3 empresas que fabricaram célula combustível no Brasil. Eles todos fecharam. Então, são pessoas que sabem fazer, têm um altíssimo nível. E eu posso falar isso porque eu conversei com todas elas, com todos eles. Então, quando a gente olha a célula tipo PEN, ou a célula tipo ácido fosfórico, por exemplo, quando eu trabalhei no Lactec, que era o Instituto de Pesquisa da Copel, e vi todo aquele potencial, né, de células a combustível, a gente colocou a primeira empresa no Brasil a tentar comercializar células a combustível. E essa tecnologia não foi à toa, porque é uma tecnologia que já fazia reforma de gás natural. Na época o gás natural era muito barato, mas hoje nós temos gás natural também. Você faz a reforma, você tem CO2. Bom, não é 100% limpo, mas é muito bom.
Podemos fazer a captura facilmente, tem tecnologias para isso, a coisa vai evoluindo. Então, agora, o que nós estamos fazendo nisso? Talvez hoje muitos trabalhos novamente de bancada. Pelo contrário, isso é muito bom, mas só isso é muito pouco. Então, quando a gente olha o projeto de Roterdã, a gente começa a olhar alguns números e começa a ver a instalação que está de potência. E, de novo, então a gente está trabalhando com muita necessidade de energia. Tá? Então, nós temos vários quadros comparativos de preços. Então, agora, tudo isso é muito especulativo. Então, eu estou tendo a oportunidade de buscar esses dados reais e como que a gente consegue fazer esse equipamento, ou essa tecnologia, melhor dizendo, virar uma coisa real. Então, aqui, rapidamente, porque o meu tempo já estourou, eu vi, por exemplo, a parte de eletrolisadores, a questão do hidrogênio é gigantesca. Mas, por exemplo, ônibus. Eu tive a oportunidade de tentar trazer aqueles ônibus da MTU para levar para o turismo de Itaipu. Ali você remunera, você consegue remunerar. Eu tinha players do turismo de lá que ficaram interessados. Por motivos outros a gente não conseguiu avançar. Mas isso pode ser um caminho. Célula combustível, como eu falei, pode ser um caminho. Nós temos pessoas qualificadas aqui. A questão dos estudos dos combustíveis sintéticos, tem projetos aqui em São Paulo, tem projetos lá no Paraná que estão acontecendo. Né? Nós temos um potencial gigante que é o etanol. Eu tive a oportunidade de conversar com os propulsores, que foram a VL e a Nissan, que tentaram levar esse projeto também lá para a PTI. Então, eu conversei com o pessoal da VL, sei quais são os gargalos, mas a gente já tinha, esse projeto foi pensado para o Brasil, porque o Brasil é o único país que tem etanol na sua matriz. Então, muitas vezes a gente pega e deixa essa oportunidade passar. Agora, eu sei que está acontecendo na Unicamp, na USP, mas a VL saiu do projeto, e ela tinha todo o know-how. Já estou acabando, tá? Já falei um pouco das células, isso aqui todo mundo já sabe, os diversos potenciais da indústria, todo mundo já comentou isso aqui. A questão do custo geralmente está associado à sua curva de aprendizado. Quanto maior for a sua curva de aprendizado, menor o custo do CAPEX. Então é isso que nós estamos estimulando, é isso que nós estamos conversando com alguns grupos aqui. Por que não, em algum momento, pensar em algumas partes da cadeia já começar a fazer no Brasil? É possível, mas temos que começar logo. E eu sei quem sabe fazer isso. Não só eu, como outras pessoas. A questão da economia circular e a descarbonização e a digitalização e toda a parte de você fazer a conexão direta, enfim, os 5Ds, nós temos que olhar e não perder de vista o hidrogênio dessa forma. Tá? Aqui, de novo, o Power to Gas, aqui é só uma ampliação. Uma coisa interessante, isso aqui eu achei um artigo muito interessante, todo mundo falando de misturar hidrogênio com gás natural. Olha aqui o trabalho feito. É uma referência. Então, o projeto da Iberdrola, aqui ó, armazenamento 20 MB de eletrolisador. Bom, já a questão, eu falei ontem da questão do custo da eletricidade, que é um aspecto que a gente tem que melhorar. Aqui só alguns números que eu vou me permitir passar isso que eu falei ontem. A questão, por exemplo, do custo diferenciado da produção e como que o hidrogênio pode fazer essa regulação. As energias intermitentes, elas têm um problema. Como é que você injeta elas no grid? A questão de fase, a questão de qualidade de energia. Pode ser interessante, em alguns casos, você produzir hidrogênio, depois por célula combustível, você injetar novamente. Tudo depende de uma série de aspectos. Isso aqui é um trabalho do Vitor, que eu tomei a liberdade de trazer, que hoje ele é uma das cabeças lá do hidrogênio no Paraguai. Né? Então, nós sabemos hoje tudo isso daqui. Não sou só eu. Isso está publicado numa dissertação de mestrado, quais são os materiais, como é que funciona, quem quiser a gente mostra. E aqui eu já falei a palestra passada, e agora? Agora é o seguinte, nós já sabemos onde as coisas podem acontecer, as oportunidades de financiamento que nós temos, de investimento, a questão de empregos, que isso eu acho que o Brasil ainda não acordou para isso, a possibilidade gigante que nós temos aqui, já foi falado, temos que falar de novo,
né? O potencial de demanda, e nós estamos formando os recursos humanos com a qualidade necessária. Esse é um ponto que a gente tem que perguntar. Isso aqui alguém já apresentou. De novo, a corrida já começou. Será que a gente só está se preparando para ela e não corremos? Os custos estão diminuindo, mas e nós? O que nós estamos fazendo? Então aqui já foi apresentado isso aqui. Nós não estamos falando de uma tecnologia de mais de 100 anos, mas nós sabemos fazer essa roda aqui? Então nós temos que começar a pensar. Outras questões, crédito de carbono, certificação de origem de energia. Quem que vai fazer isso? São possibilidades, são mercados que vão ser iniciados aqui no Brasil, já estão sendo, aliás. Aqui, de novo, só para finalizar, as rotas, as estratégias dos outros países estão muito na nossa frente. E nós estamos só pensando. Projetos de 40 GB, o pessoal já comentou. O mundo está rodando muito rápido. E aí eu pergunto para vocês, e nós estamos fazendo o quê? Aqui então só eu deixando a questão da ABER, da Associação Brasileira de Energia de Resíduos de Hidrogênio, da Associação Brasileira de Hidrogênio, na qual eu tento, na medida do possível, sempre ajudar e compartilhar. Era isso, eu iria agradecer, pedir desculpas pelo excesso do tempo, mas era isso. Mais uma vez, obrigado.